Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast de hoje, recebemos a professora Silvia Guasti, da Nova Acrópole de Niterói, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre o poder do perdão na saúde física, emocional e mental, sobre o olhar da filosofia e também da medicina. Bom, Silvia, para começarmos o nosso podcast, você que é médica e também filósofa de Nova Acrópole, eu gostaria que você fizesse uma síntese filosófica sobre o que é o perdão, que é um conceito que é muito difundido e muitas das vezes pouco compreendido de uma maneira profunda, digamos assim. Posso resumir em uma palavra? Com certeza. Liberdade. O perdão é igual à liberdade. A liberdade de alma, né? A liberdade das amarras, a liberdade de viver e viver mais feliz. E, na verdade, é isso que eu tenho observado com meus pacientes, né? Que o perdão é a forma de cura, né? De cura das doenças, de viver mais feliz, de conseguir se entender melhor com os familiares, com o meio, de não ter peso. Então, o perdão é algo muito interessante, muito difícil. Mas eu acho que a filosofia, ser filósofa, né, faz a gente compreender o sentido da vida, o porquê que as coisas acontecem. E na verdade, eu observo que os meus pacientes, todas as doenças físicas, 99,9% das vezes, têm algo de um sentimento mal resolvido por trás, né? De uma dor, disso que chamam de trauma, um trauma emocional, ou algo, na verdade, que eles não souberam lidar, né? Não conseguiram ultrapassar e liberar. E isso me fez investigar isso, né? Ir atrás, procurar saber. E, na verdade, eu vi que isso já é um assunto que vem sido trazido à baila por vários outros colegas, não só de fora do Brasil, mas como dentro do Brasil também. E essa observação tem sido cada vez mais constante. Só que a filosofia, ela dá para a gente umas ferramentas muito interessantes, porque a grande chave da filosofia é a compreensão. A gente precisa compreender o sentido das coisas. O filósofo, quer saber o porquê das coisas. E compreender por que nós passamos por determinadas situações ajuda muito a gente a liberar essa culpa que a gente joga nas outras pessoas das coisas que nos acontecem. Você falou agora há pouco que alguns colegas e alguns profissionais da área já têm trabalhado esse aspecto de compreender filosoficamente a questão do perdão. Eu gostaria que você falasse um pouco desses estudos, para a gente entender como se deu essa sua busca e a que resultados vocês alcançaram em função disso. Na verdade, eu fui buscar isso de forma filosófica. E quando eu falei assim, não é possível que só eu tenha essa observação. Se eu estou vendo, outras pessoas estão vendo também. Então, existem trabalhos feitos nas universidades americanas, aqui também no Brasil, onde se observa que os pacientes que conseguem perdoar as pessoas que os ofenderam, aqueles que conseguem enxergar por que eles adoeceram em determinada situação e conseguem liberar isso, eles conseguem se curar e viver mais felizes. Então, como filósofos, né? O que primeiro a gente precisa compreender? E o que eu quero falar primeiro, na verdade, é sobre algo muito importante que Platão nos ensinou, que é sobre o mito da caverna. Ele diz que todos nós, né, vivemos dentro de uma caverna, acorrentados, presos, olhando para uma parede onde são projetadas sombras. Pessoas que estão atrás, com algumas figuras, né, passam na frente de uma luz. E que nós olhamos para essa parede e achamos que aquelas sombras que nós vemos são reais, são verdadeiras. Só que uma dessas pessoas consegue se libertar e descobre que, na verdade, tem uma luz que vem lá de fora. E essa pessoa consegue se libertar, ir até lá fora e enxergar
a vida, enxergar a natureza, enxergar o sol. E aí algo dentro dela, algo humano dentro dela, faz com que ela se lembre dos que ficaram lá dentro. E ele volta para dizer que lá fora é que está a verdade, que lá fora é que está a luz. E óbvio que ninguém acredita no que ele está falando, né? Bom, então eu vejo o filósofo é esse, que está indo lá fora buscar isso e voltando para ver. Então, quando a gente fica preso às doenças, quando a gente fica preso à culpa, quando a gente está magoado, a gente está preso olhando para a parede, essas sombras. E que nós, como filósofos, a gente quer sair, a gente quer olhar o que está lá fora, o que é real, o que é verdadeiro. Então, esse é o primeiro passo, de que as coisas que acontecem aqui não são bem assim como a gente pensa que são. E que nós somos, na verdade, donos de uma grande ignorância. E a sabedoria está lá fora. E para que a gente possa se libertar disso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer as leis da natureza. Isso é fundamental. E a lei fundamental da natureza na questão do perdão é a lei de causa e efeito, né? Como nós somos muito materialistas, a gente acha que a lei de causa e efeito só acontece no plano físico. Só que nós sabemos que o homem tem dimensões internas. E essa mesma lei de causa e efeito se aplica também nessas outras dimensões. Na dimensão emocional, na dimensão mental. Bom, no plano físico, se eu jogo uma bola com determinada força na parede, o que vai acontecer? Essa bola vai voltar para mim em direção contrária com a mesma força que eu joguei. Emocionalmente, se eu jogo coisas para o mundo, para as pessoas, isso vai voltar para mim da mesma maneira, com a mesma intensidade que eu joguei. E no aspecto mental é a mesma coisa. Alguém que só pensa, minha vida vai dar errado, minha vida vai dar errado, minha vida vai dar errada, e aí a vida dá errado e ela fala, eu não disse que a minha vida ia dar errado. Mas ela não percebe que, na verdade, ela vem projetando isso já há muito tempo. A vida só está devolvendo para ela o que ela projetou, né? Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto que é importante também, que eu vejo, é o conceito que a gente tem de culpa e responsabilidade. Isso é uma coisa muito importante, porque no nosso mundo, a gente tem que sempre achar um culpado para tudo. Tem sempre um culpado. E esse culpado está sempre fora. A gente tem sempre o dedo indicador mostrando que essa culpa está fora, né? Como filósofos, uma das coisas mais fantásticas que a gente aprende na escola é que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Então, substituir culpa por responsabilidade é de um amadurecimento muito grande para a nossa alma. É assumir as coisas que a gente faz, certas e erradas. O culpado, ele anda agachado, né? Porque tem um peso nas costas. O responsável, não. Eu sou responsável, mas eu ando erguido porque eu assumo as coisas que eu faço. É uma outra postura, inclusive física. E quando eu sou responsável e eu fiz alguma coisa que não foi legal, eu vou lá e vou corrigir. Então, isso já muda a postura da pessoa frente à vida, né? Isso transforma. Então, isso também é muito importante. Então, somando a lei de causa e efeito com a culpa e responsabilidade, eu já tenho um primeiro ponto aí muito importante, de saber que o que eu tenho como doença não foi culpa de ninguém. É minha responsabilidade. E o grande fator de reflexão, né, ou o sair de dentro da caverna e ir lá para fora, é saber por que eu estou vivendo com aquilo. Por exemplo, se eu tenho uma artrite, uma artrite reumatoide, né? Por que eu estou com as mãos tão enrijecidas, com as minhas articulações tão enrijecidas? Né? Por que eu não tenho flexibilidade? Essa é uma primeira pergunta que a gente pode se fazer, né? Por que eu não estou tendo... Eu tenho flexibilidade na minha vida? Eu sou flexível com as pessoas? Eu gosto de fazer carinho nas pessoas? Eu tenho uma paciente, né? Que ela cuida. Ela sabe, ela cuida. Ela está faltando alguma coisa? Precisa de alguma coisa?
mas ela não sabe fazer carinho físico. E é a queixa da filha dela, que a mãe não é carinhosa. E se você olhar para as mãos dela, ela tem a mão toda retorcida. São mãos para não fazer carinho, porque ela não consegue. E ela se queixa de dor. Mas ninguém é responsável por essas mãos estarem assim, a não ser ela mesma, né? Porque é a forma como ela lida com as coisas que a vida apresentou para ela. Então, isso é uma primeira postura filosófica, né? Por que que eu estou doente dessa forma? Por que que tal pessoa me ofendeu? E entra uma outra coisa aqui, né? Que como o karma ele é justo, né? É uma lei de causa e efeito, e eu produzi o que eu estou vivendo. Normalmente, essa pessoa que está na minha frente tem algo nela que me incomoda, e eu acuso a ela, né? Eu não gosto dela, porque ela tem algo que é igual a mim. É algo que eu não quero ver, que eu não gosto de ver. Então, isso também é outra coisa muito interessante, né? Filosoficamente. Por que que tal pessoa me incomoda tanto? Por que que essa mãe que não faz carinho em mim me incomoda tanto? E aí, quando a gente vai ver, essa filha, né, que tem essa mãe com artrite reumatoide, também tem uma filha com quem ela não tem paciência, com quem ela também não sabe dar carinho, que ela só cuida, provê todas as coisas necessárias, comida, roupa, mas também não sabe fazer carinho. Então, esse olhar é muito interessante, porque a gente vai começar a chegar no perdão por compreender que essa mãe que tem essas mãos rígida, né? Rígida, que não consegue fazer carinho, né? Ela está dando aquilo que ela pode, porque ela não poderia dar outra coisa. Porque essa mãe, essa avó, né, que tem essa mão rígida, teve uma mãe que também não cuidou dela. Então, ela se relaciona com a vida dessa forma, sendo dura, sendo rígida, provendo coisas físicas, mas não dando carinho. Então, essa filha perdoa essa mãe que tem as mãos rígidas por compreender que ela só pode oferecer aquilo que tem. Que a forma que ela teve de dar amor foi provendo coisas físicas, uma boa escola, comida, né? E aí vem a compreensão. A compreensão que também teve uma avó que também não deu tudo o que queria. E isso tranquiliza muito a gente, né? Por se colocar no lugar do outro e compreender o outro. E isso harmoniza, né? E saúde é igual a harmonia. Porque tudo na natureza vive em harmonia, né? A natureza tem uma regra muito interessante, né? Todas as coisas na natureza convivem. Já observou isso? Não há conflitos ali dentro, né? Não existe conflito. No sistema solar, os planetas convivem. Na natureza, todas as coisas convivem. E uma coisa ajuda a outra. Dentro do nosso corpo, todas as coisas convivem. As células convivem umas com as outras, cada uma dá de si aquilo que tem de melhor para que o corpo funcione. E quando é que a gente adoece? Quando as células começam a não fazer a função que é própria delas. Deixam de conviver, querem fazer outra coisa. Ou estão zangadas por algum motivo e não querem conviver. E aí chega a doença. E com a gente é a mesma coisa. Os nossos conflitos são porque a gente não consegue ver o outro, enxergar o outro. E as pessoas só são capazes de dar para a gente aquilo que elas têm. A gente não pode exigir que dê algo que não tem. Então, se alguém me ofende, ele não consegue dar outra coisa a não ser ofensa, a agressividade, né? Então, a compreensão disso pacifica nosso coração, né? Joga um olhar mais humano para o outro. E isso que é filosofia, né? A filosofia traz esse olhar de convivência, de compreensão das leis da natureza. Inclusive tem aquele filme chamado Humano, onde tem a história de um rapaz norte-americano, e está no corredor da morte, né? E ele diz que ele apanhava do pai, acho que um fio de ferro, enfim, algo do tipo, e o pai dizia que fazia aquilo por amor, né? E aí ele tirou a vida de 2 pessoas, se bem me lembro, mas o fato é que ele tirou a vida. E a mãe das pessoas que ele tirou a vida disse que o perdoava. E ele disse que no perdão da mãe dessas pessoas que ele tirou a vida,
ele disse que ali ele aprendeu o que era o amor, porque ele evidentemente notou que a mãe poderia odiá-lo, porque ele tirou a vida das pessoas que a mãe mais amava. E ela teve a capacidade de o perdoar. Então, na vida a gente vê esses exemplos de uma maneira muito natural, quando a gente compreende assim, olha, é isso que a pessoa tem a oferecer. E não vai passar desse limite. E o que tem que mudar não é a concepção da pessoa, muitas das vezes a nossa, né? É uma outra história de uma pessoa que contou que tinha um chefe no trabalho que era problemático. E aí, bom, chegou para o chefe, né, para um superior, e disse, olha, eu tenho problema com fulano de tal. Aí o chefe disse, bom, qual é o problema que você tem com a outra pessoa? Não, o problema é que eu não... o problema é a outra pessoa. Aí o chefe disse, bom, acho que você não está entendendo. Qual é o problema de fato? Aí ele disse que caiu numa compreensão e disse assim, na verdade o problema é que eu não sei lidar com a arrogância dele. Aí o chefe disse, bom, agora você entendeu o problema, então resolva você. Sim. Que é como eu lido com a ignorância e com a arrogância do outro, porque é o que ele tem a oferecer. E aí você objetiva a coisa e dessubjetiva, olha, é assim. E você não vai mudar o outro, né? A gente não vai mudar o pai, não vai mudar a mãe, não vai mudar as circunstâncias de vida, mas trazer a compreensão de por que eu estou ali. O que eu tenho a aprender com isso? Essa é a grande pergunta filosófica, né? Por que eu estou ali? O que eu tenho a aprender com isso? Porque a gente tem algo a aprender, com certeza. Né? A nossa alma precisa de algum aprendizado daí. E se a gente não sabe lidar com isso, vem o que é a doença. E, na verdade, a doença também é uma amiga que está falando para você assim, ó, precisa harmonizar alguma coisa aí. As doenças não são aleatórias. Costumo dizer que a gente adoece do que pode, não do que quer. É do que pode. Né? Então, a doença vem para dizer assim, ó, tem algo aqui que precisa ser harmonizado. Precisa voltar à harmonia, que saiu do eixo. E o médico, né, seria esse que olharia isso dessa forma, não só para curar o corpo, mas para reconduzir essa alma a um estado de harmonia. Isso é a verdadeira saúde, né? Quando reconduzir para que ela possa compreender os motivos que a fizeram adoecer e seguir a vida. Né? Porque a gente aprende na filosofia, né, que não existe ninguém que tenha nascido que não tenha um problema. Todo ser humano tem alguma coisa na vida, né? Tem uma dor, tem alguma coisa. Então, como eu vou lidar com isso? Essa é a grande chave. Como eu vou viver essas situações? E nesse intuito, Silvia, para encerrarmos o nosso podcast, na verdade foi mais um diálogo do que um podcast. Eu gostaria que você falasse, então, dos principais aspectos da filosofia dentro deste processo de compreensão do perdão e como a filosofia pode nos ajudar a perdoar dentro, enfim, da nossa vida como um todo. Eu sempre gosto que digam que eu sou filósofa e depois médica, né? Sempre gosto dessa apresentação assim. Porque a filosofia, ela amplificou meu sentido de saúde e de doença. A gente aprende muito a saúde no sentido biológico, né? Da doença no sentido biológico, e não é isso. E o que a filosofia fez foi dar essas dimensões para mim, desse ser humano, porque, óbvio, eu já via que isso acontecia, né? Que tinham coisas ali que a gente não conseguia tratar. Por que um paciente faz tanta pneumonia? Né? Por que um paciente tem um distúrbio alimentar? Né? Por que o paciente faz uma psoríase? Não é só aquela lesão que está na pele, tem algo ali atrás, né? Que não se chega. E essas dimensões, a dimensão emocional, a dimensão mental, ela existe, ela é um fato. E a filosofia conseguiu enlaçar esses aspectos para mim. Me fez uma médica mais humana. Bom, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Mais uma vez eu agradeço a presença da filósofa e médica Silvia Guasti, da Nova Acrópole do Rio de Janeiro. E claro, Silvia, desejo que seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de John Pachelbel e chama-se Canon em Ré maior.